jogaram e jogaram uma barbaridade. Dá para jogar. Não, o Guerreiro estava na seleção. Desculpa, o Guerreiro estava na seleção. Eles jogaram no outro jogo. Contra Um pedaço do segundo tempo contra o Chapecoense semana passada. É verdade. Confundi. Dá para jogar e acho que essa vai ser uma tendência na reta final. Porque com a chegada do Leandro Damião, o Guerreiro passou a ser ainda mais percebido como um atacante e não como um goleador. O Flamengo não precisa mais que o Guerreiro seja o goleador. Então, eu acho que se tirou um peso do Guerreiro, está fazendo muito bem. O Damião está fazendo muito bem ao Guerreiro. Aliás, sobre o Guerreiro, tem na imprensa peruana, está rolando um boato de que se o Peru perder para o Equador amanhã pela eliminatória, o Guerreiro vai pedir dispensa da seleção do Peru, não vai mais jogar pela seleção peruana e vai se dedicar exclusivamente ao Flamengo. Eu conversei com algumas pessoas ligadas ao Flamengo, ninguém tem isso como oficial, mas acho até que isso não vai acontecer, porque, enfim, acham que vão conseguir demover o Guerreiro Messi, né? Guerreiro, o Guerreiro Messi, exatamente. Virou moda agora? Eu quero Vou fazer uma estátua também lá em Lima do Guerreiro. Mas, Benja, pegando um gancho nessa sua pergunta, eu justifico, você me perguntou antes do programa, quem vai ser campeão brasileiro? Eu acho que o Flamengo vai ser campeão brasileiro porque é o seguinte, eu analiso como um todo. O elenco do Flamengo, eu vinha para o programa, eu vinha pensando nisso, o elenco do Flamengo está redondo. O trabalho que o Zé Ricardo fez na recuperação de 4 jogadores, fecharam o elenco do Flamengo. Márcio Araújo, Everton, Gabriel e Pará. O Zé Ricardo conseguiu fazer com que esses 4 jogadores fossem reaproveitados. O que o Pará está jogando hoje, as pessoas já pensam que o Rodinei é reserva. O Rodinei hoje é reserva. É reserva, então. Contra o Grêmio, o Pará fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo. Não, contra o Figueirense jogou bem também. E contra o Figueirense, o Everton e o Gabriel tiveram atuações. O primeiro tempo do Everton foi brilhante, o Diego jogou muito. O Diego veio desarmar na bandeirinha de escanteio e chegou na frente do outro lado, do lado direito, para criar jogada. A propósito, o Raio Fox, apresentado pelo PVC, tive a honra de estar com o PVC e com o Zé, né, na sexta-feira. Os números do Diego são impressionantes. Foram 100 passes, não é? E tem 88% de acerto. Então, quer dizer, esse é o cara que vai fazer a diferença nessa reta final para a equipe do... É esse o cara ou é o Maracanã que vai fazer a diferença? Quando é que o Flamengo vai ter o Maraca? O Flamengo vai ter o Maracanã no início de novembro. Contra o Cruzeiro? Novembro? No início de novembro. Como, não é outubro? Não é outubro. O Comitê Rio 2016 tem um contrato de utilização do Maracanã até o dia 28 de outubro. Então, e por que tem... e por que não vai ceder antes? Porque a grama que vai ser colocada no Maracanã, segundo eu fui informado, é uma grama que vai ficar como legado. Então, não é uma grama, não é um trabalho de replantio feito, por exemplo, como foi feito para os jogos dos torneios feminino e masculino dos Jogos Olímpicos. Então, essa grama que vai ser colocada é uma grama que vai ter um outro tipo de trabalho com uma perspectiva de durabilidade e de qualidade ainda melhor do que aquela que a gente viu nos Jogos Olímpicos. Você falou 28 de outubro? 28 de outubro. O Flamengo começa a utilizar no início de novembro. Então, porque aí depois desse tem prazo, aí? sim, Flamengo e Botafogo seria a primeira oportunidade do Flamengo jogar no Maracanã. Que dia? Esse jogo será no dia 6/11. Então, por aí. Nesse caso seriam 3 jogos só no Maracanã. Aí teria Curitiba ainda, depois teria Santos. Tudo esse só no Maracanã. Só esses 3 jogos. Seriam 3 jogos. O que o Jamal está falando é o que está mais concreto, tem a história do buraco também da... Não, mas o buraco não tem... O buraco não tem... Que buraco? Você vai ter um buraco que vai ser feito em função da cerimônia de abertura. Mas acontece o seguinte, na cerimônia de encerramento, no dia 18 agora de setembro, o estádio já vai estar plano, o terreno já vai estar totalmente acertado, então, com buraco ou sem buraco, a data é essa. Com buraco ou sem buraco, o comitê tem que devolver o gramado, como pegou então, no dia 28 de outubro. Aquela ideia de jogar de Flamengo e Cruzeiro, essa daí já está... Muito difícil. Conversei com o Eduardo Bandeira na quinta-feira. Quando surgiu também a história do buraco, enfim, o Bandeira diz que ainda vai tentar, mas evidentemente todo mundo sabe que é muito difícil conseguir
as duas hipóteses, a mais concreta é que você está dizendo, seriam 3 jogos no Maracanã apenas, 3 jogos são 9 pontos. A ideia original do Flamengo, que não vai ser executada, seria ter o Maracanã a partir da última partida de setembro contra o Cruzeiro. Nesse caso, seriam 6 mandos do Flamengo e mais o Fla-Flu com o mando do Fluminense. Nesse jogar em casa é a mesma coisa. Flamengo e Palmeiras são os dois melhores visitantes. Até porque ninguém pode falar que o Flamengo não tem casa, né? Porque onde o Flamengo joga, o Flamengo está em casa. O Palmeiras, que é o grande rival do Flamengo na disputa pelo título, eu acho que, para mim, o campeão hoje, o campeão vai ser ou o Palmeiras ou o Flamengo ou o Atlético. É o que me parece nesse momento. O Palmeiras é o melhor visitante junto com o Flamengo. E o Atlético, dos 3, o Atlético não chegou à liderança ainda, o Flamengo também não. Mas os 3 estão ali brigando. O Palmeiras tem esse número muito forte no Allianz Parque. O Palmeiras é o melhor mandante e melhor visitante. Melhor mandante junto com o Grêmio, melhor visitante junto com o Flamengo. Tem 2 perguntas aqui. O Evandro Capetini não faz uma pergunta, ele faz uma afirmação para você. PVC, o Flamengo é o melhor elenco do Brasil. Você concorda? Eu não acho que é o elenco, é o time. Porque é engraçado. Eu acho que é o elenco. É engraçado. Eu acho que é o elenco. E para você, é o elenco ou é o time? Não, eu acho que antes de a gente discutir o elenco, tem que discutir o time. O Atlético tem o Evandro Capetini falou, é o elenco. O Atlético tem um timaço, o Palmeiras tem um timaço, o Flamengo tem um timaço. Agora, elenco, eu acho que os 3 elencos se equivalem aí, porque Atlético, os 3 técnicos têm peças. O Atlético tem mais elenco que o Flamengo. Agora, o X da questão, 3 meses atrás, ninguém diria que o time que tinha Márcio Araújo como titular tinha o melhor elenco do Brasil. O time que tinha Rodinei, que estava bem, que era titular. A gente discutia 2 meses atrás a zaga do Flamengo. O Flamengo não tinha zaga. Aí chegaram o Heber e o Rafael Vaz, que vão combinar que não são Parece e Beckenbauer. Claro. E acertaram a zaga do Flamengo. O Jorge é excelente lateral, mas não parecia, antes do time engrenar, que era o elenco diferencial. Tinha gente pedindo jogador, reforço. Não, e vieram. Peraí. Chegaram o Donati, chegou o Diego e chegou o Leandro Damião. Chegou o Donati, a primeira imagem dele é o lance do Figueirense semana passada. Vamos lembrar também que chegou um goleiro. Chegou o Muralha, porque o Paulo Vitor também, a torcida contestava. Mas o Muralha já estava do começo do ano, né? Aí ele está falando na reta final agora. A gente não olhava para o elenco do Flamengo como um diferencial na disputa pelo título quando o Flamengo estava ali em 6º lugar. A chegada do Diego é um diferencial. Esse é um diferencial. Se o Flamengo jogar o que jogou quarta-feira contra o Figueirense, vai ser campeão brasileiro. Agora, se o Flamengo vai jogar todo o jogo como foi quarta-feira, essa é outra pergunta. Dia 14 tem Palmeiras e Flamengo. Tem uma grande final do campeonato. Isso vai ser um jogaço, Palmeiras e Flamengo. É isso que eu ia falar, mas não vamos esquecer do Atlético, hein? Não vamos esquecer do Galo, que é o time que tem Fred, Lucas Prato, Robinho, esse é o melhor Vitor. elenco. Esse pra mim também é o melhor elenco. Mas isso que o Quesada falou, Gilmar, domingo é o jogo, dia 14, Palmeiras e... Quarta-feira. É uma quarta-feira. Quarta-feira. Pô, também não sei, esse jogo tinha que ser domingo, né? Esse é um jogo para domingo, tinha que ser domingo. Esse é o jogo? Não, eu acho que ainda não é o jogo, Benja, e explico por quê. Eu acho que o jogo do Palmeiras é o conjunto da obra dos 5 jogos que ele já fez tem mais 4 para cumprir. Estava até conversando aqui com o PVC. Ele vai enfrentar em série, seguidamente, São Paulo, Grêmio, Flamengo e Corinthians. O resultado desses 5 jogos, desse conjunto de 5 jogos que já começou na semana passada, é que vai determinar como é que vai ser o Palmeiras. Porque é o seguinte, se o Palmeiras empatar com o Flamengo, se o Palmeiras perder para o Flamengo, se o Palmeiras vencer o Flamengo ou empatar com o Flamengo, mas perder para o Corinthians, não vai adiantar nada. Ele tem que sair dessa sequência em vantagem. É isso, pronto. Não é nem manter os 3 pontos. Hoje o Palmeiras tem 3 pontos de vantagem para o segundo colocado. Não é nem manter os 6 pontos. Ele tem que sair desses 4 jogos líder. Aí ele vai dar um passo decisivo. Repito, para mim o campeão vai ser um dos 3. Eu estou dizendo, semana passada, eu tinha os 6, nunca teve um campeonato que você virasse o turno e não dissesse o campeão vai ser esse aqui ou esse aqui. Esse campeonato foi muito mais difícil de afunilar desse jeito. Hoje, para mim, o campeão está entre os 3.
Palmeiras, Flamengo e Atlético. E o Atlético está no momento do Robinho extraordinário. O Robinho faz um campeonato brilhante. Ele tem 10 gols, é artilheiro do campeonato, junto com o Gabriel Jesus e com o Sassá, e tem 4 passes para gol. 40% dos gols do Atlético tem o último ou o penúltimo toque na bola do camisa 7, do Robinho. O Ben já está falando muito de projetar aqui, e você está citando, e o Gilmar também, vocês estão falando muito dos próximos 4 jogos, de todos. As próximas 4 rodadas serão fundamentais para a gente já desgarrar aí quem realmente vai brigar pelo título, quem vai ficar com a Libertadores. E se continuar tudo na mesma? Continua tudo na mesma no final de 4 rodadas, é o que o Gilmar falou. O Palmeiras dá um passo, porque ele vai pegar 4 jogos. A pedreira do Palmeiras é agora. É agora, São esses 4 jogos. Pra mim é agora. Agora, Depois tem tem uma Cruzeiro coisa, ainda, mas veja, Agora tem que combinar com os russos. Você tinha me perguntado sobre o Fluminense. Eu vejo o Fluminense, logicamente, evidentemente, resguardando as devidas proporções. Campeão brasileiro, Gilmar? Não. Eu vejo o Palmeiras muito calçado no Cuca. Palmeiras, na minha opinião, é o Cuca, é o que está na cabeça do Cuca, é a estratégia do Cuca. Diferente do Flamengo. Do Flamengo, eu acho que a responsabilidade está nos pés dos jogadores. Jogadores amadurecidos, experimentados, jogadores que têm capacidade de suportar a pressão que é defender o Flamengo. Por falar em Cuca, ô Gilmar, ô PVC, procede que o Cuca pode voltar para a China em 2017? O Cuca fala isso desde que ele chegou. Desde que chegou. Desde que ele chegou, ele fala que ele vai ficar esse ano, o contrato acaba em dezembro e ele vai para a China. Agora, para mim, é muito carro na frente dos bois. Tanto do Cuca falar sobre isso, quanto do que aconteceu nesse final de semana de pegar uma declaração dele para dizer que, bom, isso está resolvido. Primeiro que tem 2 cenários. Se o Palmeiras for campeão brasileiro, depois de 22 anos, vai ter uma comoção tão grande para o Cuca permanecer que é capaz dele ter... Jogar e jogar uma barbaridade. Dá para jogar. Não, o Guerreiro estava na seleção. Desculpa, o Guerreiro estava na seleção. Eles jogaram no outro jogo. Contra um pedaço do segundo tempo contra a Chapecoense semana passada. É verdade. Confundi. Dá para jogar e acho que essa vai ser uma tendência na reta final. Porque com a chegada do Leandro Damião, o Guerreiro passou a ser ainda mais percebido como um atacante e não como um goleador. O Flamengo não precisa mais que o Guerreiro seja o goleador. Então, eu acho que tirou um peso do Guerreiro, está fazendo muito bem. O Damião está fazendo muito bem ao Guerreiro. Aliás, sobre o Guerreiro, tem na imprensa peruana, está rolando um boato de que se o Peru perder para o Equador amanhã pela eliminatória, o Guerreiro vai pedir dispensa da seleção do Peru, não vai mais jogar pela seleção peruana e vai se dedicar exclusivamente ao Flamengo. Eu conversei com algumas pessoas ligadas ao Flamengo, ninguém tem isso como oficial, mas acho até que isso não vai acontecer, porque, enfim, acham que vão conseguir demover o Guerreiro Messi, né? Guerreiro, o Guerreiro Messi, exatamente. Virou moda agora? Eu quero Vou fazer uma estátua também lá em Lima do Guerreiro. Mas, Benja, pegando um gancho nessa sua pergunta, eu justifico, você me perguntou antes do programa, quem vai ser campeão brasileiro? Eu acho que o Flamengo vai ser campeão brasileiro porque é o seguinte, eu analiso como um todo. O elenco do Flamengo, eu vinha para o programa, eu vinha pensando nisso. O elenco do Flamengo está redondo. O trabalho que o Zé Ricardo fez na recuperação de 4 jogadores, fecharam o elenco do Flamengo. Márcio Araújo, Everton, Gabriel e Pará. O Zé Ricardo conseguiu fazer com que esses 4 jogadores fossem reaproveitados. O que o Pará está jogando hoje, as pessoas já pensam que o Rodinei é reserva. O Rodinei hoje é reserva. É reserva, então. Contra o Grêmio, o Pará fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo. Não, contra o Figueirense jogou bem também. E contra o Figueirense, o Everton e o Gabriel tiveram atuações. O primeiro tempo do Everton foi brilhante, o Diego jogou muito. O Diego veio desarmar na bandeirinha de escanteio e chegou na frente do outro lado, do lado direito, para criar jogada. A propósito, o Raio Fox, apresentado pelo PVC, tive a honra de estar com o PVC e com o Zé, né, na sexta-feira. Os números do Diego são impressionantes. Foram 100 passes, não é? E tem 88% de acerto. Então, quer dizer,
esse é o cara que vai fazer a diferença nessa reta final para a equipe do... É esse o cara ou é o Maracanã que vai fazer a diferença? Não, Flamengo Quando é que o Flamengo vai ter o Maraca? O Flamengo vai ter o Maracanã no início de novembro. Contra o Cruzeiro? Novembro? No início de novembro. Como, não é outubro? Não, não é outubro. O Comitê Rio 2016 tem um contrato de utilização do Maracanã até o dia 28 de outubro. Então, e por que tem... e por que não vai ceder antes? Porque a grama que vai ser colocada no Maracanã, segundo eu fui informado, é uma grama que vai ficar como legado. Então, não é uma grama, não é um trabalho de replantio feito, por exemplo, como foi feito para os jogos dos torneios feminino e masculino dos Jogos Olímpicos. Então, essa grama que vai ser colocada é uma grama que vai ter um outro tipo de trabalho com uma perspectiva de durabilidade e de qualidade ainda melhor do que aquela que a gente viu nos Jogos Olímpicos. Você falou 28 de outubro? 28 de outubro. O Flamengo começa a utilizar no início de novembro. Então, porque aí depois desse tem prazo, aí? sim, Flamengo e Botafogo seria a primeira oportunidade do Flamengo jogar no Maracanã. Que dia? Esse jogo será no dia 6/11. Então, por aí. Nesse caso seriam 3 jogos só no Maracanã. Aí teria Curitiba ainda, depois teria Santos. Tudo esse só no Maracanã. Só esses 3 Seriam jogos. 3 jogos. O que o Gilmar está falando é o que está mais concreto. Tem a história do buraco também da. Não, mas o buraco não tem. O buraco não tem. Que buraco? Você vai ter um buraco que vai ser feito em função da cerimônia de abertura. Mas acontece o seguinte, na cerimônia de encerramento, no dia 18 agora de setembro, o estádio já vai estar plano, o terreno já vai estar totalmente acertado. Então, com buraco ou sem buraco, a data é essa. Com buraco ou sem buraco, o comitê tem que devolver o gramado, como pegou então, no dia 28 de outubro. Aquela ideia de jogar de Flamengo e Cruzeiro, essa daí já está... Muito Bandeira, difícil. Conversei com o Eduardo Bandeira na quinta-feira. Quando surgiu também a história do buraco, enfim, o Bandeira diz que ainda vai tentar, mas evidentemente todo mundo sabe que é muito difícil conseguir. As 2 hipóteses, a mais concreta que você está dizendo, seriam 3 jogos no Maracanã, apenas 3 jogos são 9 pontos. A ideia original do Flamengo, que não vai ser executada, seria ter o Maracanã a partir da última partida de setembro contra o Cruzeiro. Nesse caso, seriam 6 mandos do Flamengo e mais o Fla-Flu com o mando do Fluminense. Nesse jogar caso, em casa é a mesma coisa. Flamengo e Palmeiras são os dois melhores visitantes. Até porque ninguém pode falar que o Flamengo não tem casa, né? Porque onde o Flamengo joga, o Flamengo está em casa. O Palmeiras, que é o grande rival do Flamengo na disputa pelo título, eu acho que, para mim, o campeão hoje, o campeão vai ser ou o Palmeiras ou o Flamengo ou o Atlético. É o que me parece nesse momento. O Palmeiras é o melhor visitante junto com o Flamengo. E o Atlético, dos 3, o Atlético não chegou à liderança ainda, o Flamengo também não. Mas os 3 estão ali brigando. O Palmeiras tem esse número muito forte no Allianz Parque. O Palmeiras é o melhor mandante e melhor visitante. Melhor mandante junto com o Grêmio, melhor visitante junto com o Flamengo. Tem 2 perguntas aqui. O Evandro Capetini não faz uma pergunta, ele faz uma afirmação para você. PVC, o Flamengo é o melhor elenco do Brasil. Você concorda? Eu não acho que é o elenco, é o time. Porque é engraçado. Eu acho que é o elenco. É engraçado. Eu acho que é o elenco. E para você, é o elenco ou é o time? Não, eu acho que antes de a gente discutir o elenco, tem que discutir o time. O Atlético tem o Evandro Capetini falou, é o elenco. O Atlético tem um timaço, o Palmeiras tem um timaço, o Flamengo tem um timaço. Agora, elenco, eu acho que os 3 elencos se equivalem aí, porque os 3 técnicos têm peças. O Atlético tem mais elenco que o Flamengo. Agora, o X da questão, 3 meses atrás, ninguém diria que o time que tinha Márcio Araújo como titular tinha o melhor elenco do Brasil. O time que tinha Rodinei, que estava bem, que era titular. A gente discutia 2 meses atrás a zaga do Flamengo. O Flamengo não tinha zaga. Aí chegaram o Heber e o Rafael Vaz, que vão combinar que não são Parés e Beckenbauer. Claro. E acertaram a zaga do Flamengo. O Jorge é excelente lateral, mas não parecia, antes do time engrenar, que era o elenco diferencial. Tinha gente pedindo jogador, reforço.
Não, vieram. Chegaram o Donati, chegou o Diego e chegou o Leandro Damião. Chegou o Donati, primeira imagem dele é o lance do Figueirense semana passada. Chegou, vamos lembrar também que chegou um goleiro. Chegou o Muralha, porque o Paulo Vitor também, a torcida contestava. Mas o Muralha já estava do começo do ano, né? Aí ele está falando na reta final agora. A gente não olhava para o elenco do Flamengo como um diferencial na disputa pelo título quando o Flamengo estava ali em sexto lugar. A chegada do Diego é um diferencial. Esse é um diferencial. Se o Flamengo jogar o que jogou quarta-feira contra o Figueirense, vai ser campeão brasileiro. Agora, se o Flamengo vai jogar todo o jogo como foi quarta-feira, essa é outra pergunta. Dia 14 tem Palmeiras e Flamengo. Tem uma grande final do campeonato. Isso vai ser um jogaço, É. Palmeiras e Flamengo. É isso que eu ia falar, mas não vamos esquecer do Atlético, hein? Não vamos esquecer do Galo, que é um time que tem Fred, Lucas Prato, Robinho, esse é o melhor Vitor. elenco. Esse pra mim também é o melhor elenco. Mas isso que o Quesada falou, Gilmar, domingo é o jogo, dia 14, Palmeiras e... Quarta-feira. É uma quarta-feira. Quarta-feira. Pô, também não sei, esse jogo tinha que ser domingo, né? Esse é um jogo pra domingo, tinha que ser domingo. Esse é o jogo? Não, eu acho que ainda não é o jogo, Benja, e explico por quê. Eu acho que o jogo do Palmeiras é o conjunto da obra dos 5 jogos que ele já fez tem mais 4 para cumprir. Estava até conversando aqui com o PVC. Ele vai enfrentar em série, seguidamente, São Paulo, Grêmio, Flamengo e Corinthians. O resultado desses 5 jogos, desse conjunto de 5 jogos que já começou na semana passada, é que vai determinar como é que vai ser o Palmeiras. Porque é o seguinte, se o Palmeiras empatar com o Flamengo, se o Palmeiras perder para o Flamengo, se o Palmeiras vencer o Flamengo ou empatar com o Flamengo, mas perder para o Corinthians, não vai adiantar nada. Ele tem que sair dessa sequência em vantagem. É isso, pronto. Não é nem manter os 3 pontos. Hoje o Palmeiras tem 3 pontos de vantagem para o segundo colocado. Não é nem manter os 6 pontos. Ele tem que sair desses 4 jogos líder. Aí ele vai dar um passo decisivo. Repito, para mim o campeão vai ser um dos 3. Eu estou dizendo, semana passada, eu tinha os 6, nunca teve um campeonato que você virasse o turno e não dissesse o campeão vai ser esse aqui ou esse aqui. Esse campeonato foi muito mais difícil de afunilar desse jeito. Hoje, para mim, o campeão está entre os 3. Palmeiras, Flamengo e Atlético. E o Atlético está no momento do Robinho extraordinário. O Robinho faz um campeonato brilhante. Ele tem 10 gols, é artilheiro do campeonato, junto com o Gabriel Jesus e com o Sassá, e tem 4 passes para gol. 40% dos gols do Atlético tem o último ou o penúltimo toque na bola do camisa 7.